Quando falamos de assassinos do terror, dois nomes sempre dominam a discussão: Michael Myers e Jason Voorhees. De um lado, Michael, o puro mal encarnado, um predador silencioso com uma força assustadora e uma resistência que desafia a lógica. Do outro, Jason, um monstro imparável, brutal e implacável, capaz de transformar qualquer lugar em um verdadeiro banho de sangue. Mas entre esses dois titãs, quem é o mais forte? Quem é o mais brutal? Hoje, vamos mergulhar na anatomia de Michael Myers e entender o que faz dele uma verdadeira máquina de matar. Como ele sobrevive a tantos ferimentos? O que explica sua força sobre-humana? E qual o segredo por trás de sua resistência quase imortal? Antes de começarmos, já quero saber a sua opinião. Entre Michael Myers e Jason Voorhees, quem você acha mais forte e brutal? Deixe nos comentários e bora para a análise. Michael Myers, um nome que provoca arrepios instantâneos em quem o ouve. Em 1978, John Carpenter apresentou ao mundo um novo tipo de terror com seu filme Halloween, revolucionando o gênero e estabelecendo as bases do que conhecemos hoje como slasher. No centro dessa obra-prima cinematográfica estava um vilão que transcenderia gerações. Michael Myers não é apenas sua máscara branca e inexpressiva que aterroriza, mas todo um conjunto de características físicas, psicológicas e até sobrenaturais que fazem de Michael um enigma fascinante e aterrorizante. Hoje vamos explorar profundamente a anatomia de Michael Myers, desvendando os mistérios por trás desse ícone do terror que continua a assombrar nossos pesadelos quase 5 décadas depois. Antes de mergulharmos nesse universo macabro, pedimos que você nos apoie com uma inscrição no canal. É um pequeno gesto que nos ajuda tremendamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre o universo do terror. Agora vamos entrar na mente e no corpo de um dos assassinos mais letais da história do cinema. Origens psicológicas. Além da esquizofrenia, a condição mental de Michael Myers é um dos aspectos mais intrigantes de sua caracterização. Embora muitos fãs tenham teorizado sobre sua esquizofrenia e personalidade antissocial, a verdade é muito mais complexa e perturbadora. O Dr. Samuel Loomis, seu psiquiatra por 15 anos, declarou no filme original que Michael não é apenas um paciente com transtornos mentais. Ele representa algo muito mais sombrio. Passei 15 anos tentando alcançá-lo e outros 7 tentando mantê-lo trancado, porque percebi que o que vivia por trás dos olhos daquele menino era puramente e simplesmente o mal. Essa declaração sugere que a condição de Michael transcende diagnósticos clínicos convencionais. Enquanto os sintomas observáveis, a ausência de empatia, incapacidade de formar relações, pensamento confuso e isolamento social podem indicar esquizofrenia e psicopatia, há elementos que não se encaixam em nenhum diagnóstico conhecido pela psiquiatria moderna. O que torna Michael único é a combinação de comportamentos aparentemente contraditórios. 1. Planejamento meticuloso. Ele demonstra inteligência tática ao planejar assassinatos, o que contradiz a desorganização típica da esquizofrenia grave. 2. Eletividade de vítimas. Sua escolha de vítimas raramente é aleatória, sugerindo um padrão ou propósito específico. 3. Consciência situacional. Mesmo em estado aparentemente catatônico, Michael mantém plena consciência de seu entorno, como demonstrado nas cenas em que finge estar em transe. 4. Mago à natureza ritualística, seus assassinatos seguem padrões específicos, quase como rituais, indicando um sistema interno de lógica que apenas ele compreende. Na novelização do filme original e em cenas deletadas, há sugestões de que Michael ouve vozes internas que comandam seu ódio pelas pessoas, mas essas vozes não parecem ser alucinações típicas da esquizofrenia, são mais como manifestações do mal primordial que habita seu ser. A máscara. Muito além do disfarce, a icônica máscara branca de Michael Myers tem uma história fascinante por trás. Originalmente era uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek, feita à semelhança de William Shatner, que foi comprada por $1,98, pintada de branco, com os olhos ampliados e o cabelo modificado. Essa transformação resultou em uma das imagens mais aterrorizantes do cinema. Mas a máscara não é apenas um disfarce, ela é fundamental para a essência de Michael Myers por várias razões. 1. Despersonalização. A máscara remove qualquer traço de humanidade ou individualidade de Michael. Sem expressões faciais para interpretar, ele se torna uma tela em branco onde projetamos nossos medos mais profundos. 2. S e simbolismo da pureza corrompida. A cor branca, tradicionalmente associada à pureza e inocência, é pervertida em um símbolo de morte. Essa contradição visual intensifica o horror. 3. Paralelo com fantasmas. A máscara pálida evoca imagens de espectros e entidades sobrenaturais, reforçando a natureza quase fantasmagórica de Michael. 4.
Extensão da condição mental. A máscara inexpressiva reflete o vazio emocional dentro de Michael, tornando-se uma manifestação física de sua psique vazia. Curiosamente, nos raros momentos em que vemos Michael sem máscara, ele parece quase comum. Esta é talvez a característica mais perturbadora. Por trás da máscara demoníaca está um rosto humano ordinário, lembrando-nos que o verdadeiro horror pode muitas vezes esconder-se sob uma aparência normal. A fisiologia sobrenatural. Além dos limites humanos, um dos aspectos mais intrigantes de Michael Myers é sua aparente invulnerabilidade e força sobre-humana. Em vários filmes da franquia, ele demonstra capacidades físicas que desafiam a compreensão médica e científica. Força extraordinária. Michael regularmente demonstra força muito além das capacidades humanas normais. Ergue vítimas adultas com uma única mão, mantendo-as suspensas no ar, atravessa paredes com suas mãos, esmaga crânios humanos com pressão manual, arranca portas de seus gonzos. Em Halloween Kills 2021, ele derrota simultaneamente vários bombeiros treinados. Especialistas em biomecânica estimam que algumas de suas façanhas exigiriam força equivalente a levantar mais de 450 kg, muito além do recorde mundial humano. Resistência à dor e danos. A capacidade de Michael de ignorar ferimentos graves sugere algum tipo de neuropatia sensorial extrema ou mecanismo de regeneração acelerada. Sobrevive a múltiplos ferimentos de bala em áreas vitais, continua funcionando após ser esfaqueado repetidamente, recupera-se de quedas de grandes alturas sem aparente impedimento. Sobrevive a explosões e queimaduras graves. Em Halloween 2, 1981, sofre perda substancial de sangue e continua plenamente funcional. Em Halloween Kills, observamos o momento mais extremo dessa capacidade. Após ser brutalmente atacado por uma multidão enfurecida, sofrendo múltiplos ferimentos penetrantes e contundentes, Michael não apenas sobrevive, mas se levanta e massacra todos os seus agressores. Processos metabólicos anômalos. Michael aparentemente não necessita das mesmas manutenções fisiológicas que humanos normais. Raramente, se é que alguma vez, é visto comendo ou bebendo, pode ficar imóvel por longos períodos sem atrofia muscular, não demonstra fadiga mesmo após esforço físico extremo. Apresenta cicatrização acelerada, com ferimentos graves se regenerando em tempo impossível para humanos, possivelmente não envelhece normalmente, mantendo força consistente ao longo de décadas. Anormalidades neurológicas. O padrão de movimento distintivo de Michael, sua caminhada lenta e metódica, não é apenas uma escolha estilística, mas sugere uma configuração neurológica única. Incapacidade ou recusa em correr, possivelmente ligada à catatonia esquizofrênica, movimentos extremamente precisos e controlados quando ataca, capacidade de ficar completamente imóvel por horas ou até dias, reflexos sobre-humanos, demonstrados quando se defende de ataques surpresa, tolerância inexplicável a tranquilizantes e sedativos potentes. O enigma dos olhos. Os olhos de Michael Myers são descritos como buracos negros vazios, desprovidos de emoção ou humanidade. Em vários filmes, há referências específicas aos seus olhos como algo anormal e profundamente perturbador. Em Halloween 1978, Laurie Strode acerta Michael no olho com um cabide, causando danos significativos. Este ferimento persiste nos filmes subsequentes da linha temporal original, com seu olho esquerdo aparecendo danificado ou esbranquiçado. Em Halloween 2, ela atinge ambos os olhos de Michael com disparos de revólver, teoricamente cegando-o. No entanto, ele continua a se movimentar com precisão perfeita, sugerindo que sua visão pode transcender os mecanismos oculares normais. Isso levanta uma questão fascinante. Michael realmente vê através dos olhos como nós, ou percebe o mundo de uma maneira completamente diferente? Alguns teóricos sugerem que ele pode sentir suas vítimas através de uma conexão sobrenatural, explicando sua capacidade de encontrar Laurie Strode década após década, independentemente de onde ela se esconda. A questão da sexualidade e reprodução, um aspecto frequentemente mal compreendido de Michael Myers, é sua relação com a sexualidade. Ao contrário de outros assassinos do gênero slasher, a motivação de Michael não parece ter elementos sexuais explícitos. Suas vítimas não são escolhidas primariamente por atratividade sexual ou comportamento promíscuo, embora o filme original tenha algumas dessas características. A relação de Michael com a sexualidade é mais complexa e possivelmente ligada ao trauma iniciador: o assassinato de sua irmã Judith após ela ter relações sexuais com seu namorado. Este evento parece ter criado em Michael uma fixação na punição da intimidade, não necessariamente motivada por desejo reprimido. A controversa linha temporal de Halloween 6, A Maldição de Michael Myers, sugere que Michael foi forçado a engravidar sua sobrinha Jamie Lloyd como parte de um ritual de culto. Esta plotline foi amplamente rejeitada por fãs e críticos,
e posteriormente removida do cânone oficial da franquia por ser incompatível com a natureza estabelecida do personagem. A versão de Rob Zombie explorou mais diretamente a sexualidade distorcida de Michael, mas mesmo nessa interpretação, seus impulsos homicidas não são motivados primariamente por desejo sexual, mas por um ódio profundamente enraizado e uma visão deturpada do mundo. O paradoxo da consciência moral, um dos aspectos mais intrigantes de Michael Myers é o ocasional vislumbre de algo que poderia ser interpretado como consciência moral. Em Halloween 2018, há uma cena notável em que Michael encontra uma criança em um berço e, após um momento de contemplação, decide não machucá-la. Este momento sugere várias possibilidades. 1. Michael pode possuir algum código moral residual, por mais distorcido que seja. 2. Sua fúria homicida pode ser seletiva, focada em alvos específicos que correspondem a critérios internos. 3. Pode haver momentos de lucidez humana que ocasionalmente emergem através da entidade maligna. Este comportamento aparentemente inconsistente cria um dos aspectos mais perturbadores de Michael, a imprevisibilidade. Diferente de máquinas de matar robóticas, ele parece fazer escolhas, sugerindo uma agência e consciência que tornam suas ações ainda mais aterrorizantes. A questão da imortalidade. Origem sobrenatural. A aparente imortalidade de Michael Myers é talvez seu aspecto mais sobrenatural. Ao longo de décadas e múltiplos filmes, ele sobreviveu a múltiplos tiros em órgãos vitais, quedas de grandes alturas, incêndios devastadores, decapitação em uma linha temporal posteriormente descartada, esfaqueamentos massivos, explosões, eletrocução, atropelamentos por veículos. Existem várias teorias que tentam explicar esta imortalidade aparente. Teoria da maldição de Thorne. Em uma das linhas temporais da franquia, Michael foi amaldiçoado pelo culto de Thorne com a maldição de Thorne, um símbolo rúnico antigo. Esta maldição o obrigava a sacrificar todos os membros de sua família em Sanha Halloween para poupar o resto da comunidade de doenças e fome. A maldição também lhe concedia força sobrenatural e imortalidade. Teoria da entidade sobrenatural. O Dr. Loomis frequentemente se referia a Michael não como humano, mas como uma forma pura de mal. Esta teoria sugere que Michael é um recipiente para uma entidade maligna antiga, talvez relacionada com a própria essência do Halloween como um momento de enfraquecimento da barreira entre os mundos dos vivos e dos mortos. Teoria da regeneração biológica. Uma explicação mais científica seria que Michael possui um sistema imunológico e regenerativo extremamente avançado, talvez resultado de uma mutação genética rara. Esta teoria é menos sobrenatural, mas ainda requeria capacidades biológicas além do humanamente possível. Em Halloween Kills, é sugerido que Michael se fortalece com cada morte que causa, absorvendo de alguma forma a energia vital de suas vítimas. Quanto mais ele mata, mais ele transcende, observa um personagem, sugerindo um mecanismo para sua aparente imortalidade. O movimento distintivo. A caminhada de Michael. Um dos aspectos mais reconhecíveis de Michael Myers é seu modo de andar lento, deliberado, mecânico. Enquanto suas vítimas correm em pânico, ele simplesmente caminha. E de alguma forma, sempre as alcança. Esta característica tem várias interpretações. 1. Manifestação da catatonia. O andar lento pode ser resultado de sua condição mental, uma expressão física da esquizofrenia catatônica. 2. Expressão de confiança sobrenatural. Michael não corre porque não precisa. Ele tem certeza de que suas vítimas não podem escapar, refletindo uma percepção do tempo diferente da nossa. 3. Estratégia de caça. Este comportamento pode ser comparado ao de um predador que conserva energia, sabendo que a presa eventualmente se cansará ou cometerá um erro. 4. Elemento ritual. A caminhada metódica pode ser parte de um ritual necessário para suas mortes, como se cada passo fosse parte de uma cerimônia macabra. John Carpenter comentou que esta característica foi inspirada em um filme antigo chamado Yongary, Monster from the Deep, onde o monstro titular se movia de maneira similar, criando uma sensação de inevitabilidade implacável. A voz ausente. O silêncio como arma. Nunca falou uma palavra em 15 anos. Dr. Loomis. Uma das características definidoras de Michael Myers é seu silêncio absoluto. Ao longo de toda a franquia, ele nunca emite uma palavra sequer, com exceção de um grito quando criança no remake de Rob Zombie. Este mutismo vai além de um simples traço de personalidade. É uma ferramenta de terror psicológico. 1. Desumanização. A fala é uma das características mais distintamente humanas. Ao não falar, Michael se coloca fora do reino da humanidade. 2. Impenetrabilidade psicológica. Sem comunicação verbal, suas motivações permanecem completamente obscuras, aumentando o terror do desconhecido. 3. Negação de conexão.
O silêncio nega qualquer possibilidade de negociação, súplica ou entendimento, removendo a esperança das vítimas. 4. Amplificação de outros sons. Na ausência de diálogo do assassino, outros sons se tornam amplificados. A respiração através da máscara, o ruído das botas no assoalho, o tilintar da faca, criando uma paisagem sonora perturbadora. O silêncio de Michael também representa um contraste marcante com outros vilões de terror que frequentemente usam diálogos para atormentar suas vítimas. Esta ausência de comunicação verbal torna qualquer comunicação não verbal, como a inclinação de cabeça característica ao observar uma vítima morta, infinitamente mais perturbadora. Os danos permanentes, cicatrizes de batalha. Ao longo de décadas de confrontos, Michael Myers acumulou diversos ferimentos significativos que deixaram marcas permanentes em sua anatomia, algo raro para um vilão de filmes de terror que geralmente aparece renovado a cada sequência. Danos nos olhos. Como mencionado anteriormente, Laurie danificou permanentemente o olho esquerdo de Michael com um cabide no primeiro filme. Este dano é visível em filmes subsequentes, com o olho aparecendo esbranquiçado ou visivelmente desfigurado. Mutilação dos dedos. Em Halloween 2018, Laurie dispara contra Michael com uma espingarda, resultando na perda de 2 dedos de sua mão. Esta lesão persiste no filme seguinte, Halloween Kills, onde suas mãos mutiladas são claramente visíveis. Queimaduras extensivas. Após o incêndio no final de Halloween 2, 1981, Michael sofreu queimaduras de 3º grau em grande parte de seu corpo. Na continuação direta desta linha temporal, Halloween 4, ele está hospitalizado em estado comatoso, com o corpo extensivamente queimado e desfigurado. Cicatrizes de facadas. Ao longo dos filmes, Michael foi esfaqueado inúmeras vezes. Em Halloween Resurrection, cicatrizes de facadas anteriores são visíveis em seu torso quando brevemente visto sem camisa. Estas cicatrizes e deformidades servem como um registro físico da história de Michael e dos muitos esforços fracassados para detê-lo, reforçando sua natureza quase sobrenatural e sua capacidade de continuar apesar de ferimentos que seriam fatais para qualquer ser humano comum. A conexão com Samhain. A anatomia temporal. Um aspecto frequentemente negligenciado da anatomia de Michael Myers é sua relação com o tempo, especificamente sua conexão com o Halloween. Samhain na tradição celta. Michael demonstra um padrão distinto de atividade relacionado ao calendário. 1. Ciclos de dormência e atividade. Michael frequentemente permanece em estado quase catatônico por longos períodos, despertando quando o Halloween se aproxima. 2. Poder aumentado durante Samhain. Sua força e resistência parecem atingir o auge durante o Halloween, possivelmente devido à conexão sobrenatural com esta data. 3. Rituais temporais. Seus assassinatos seguem padrões temporais específicos, como se seguissem um calendário ritual antigo. Este comportamento cíclico evoca antigos mitos sobre espíritos que ganham poder em determinados momentos do ano, particularmente no Samhain, quando a barreira entre os mundos dos vivos e dos mortos era considerada mais fina. A teoria da maldição de Thorne explorou esta ideia mais diretamente, sugerindo que Michael era um instrumento de forças antigas ligadas especificamente ao ciclo agrícola celta e aos rituais de sacrifício associados. Como derrotar o indestrutível? Se aceitarmos a premissa de que Michael Myers pode ser derrotado permanentemente, algo que a franquia questiona repetidamente, como isso seria possível? Com base na análise de sua anatomia sobrenatural, algumas possibilidades emergem. Destruição celular completa. Se Michael possui capacidades regenerativas extraordinárias, a única forma de derrotá-lo seria através da destruição completa de seu corpo a nível celular. Isto poderia ser alcançado através de incineração completa a temperaturas extremamente altas, dissolução química que destrói toda a matéria orgânica, exposição à radiação intensa que danifica o DNA além da capacidade de reparo, ruptura da conexão sobrenatural. Se Michael é sustentado por uma força sobrenatural, a derrota poderia envolver um ritual específico para quebrar a maldição, como sugerido na linha temporal de Thorne, a destruição de um objeto ou símbolo que ancora sua imortalidade, completar algum ciclo ou propósito oculto que o liberte de sua condição, separação do corpo e da entidade maligna. Se Michael é um hospedeiro para uma entidade maligna, poderia ser necessário um exorcismo ou ritual similar que expulse a entidade, a transferência da entidade para outro recipiente que possa ser destruído, o aprisionamento da entidade após separá-la do corpo físico,
No filme Halloween Ends 2022, Michael é finalmente derrotado através de uma combinação de dano físico extremo e um ritual público quase sacrificial, sugerindo que talvez a chave para sua derrota final esteja na combinação de métodos físicos e simbólicos, juntamente com o fechamento de um ciclo que começou em 1978. Conclusão: Michael existe em uma zona enigmática entre humano e monstro, natural e sobrenatural, psicopata e entidade demoníaca, predador físico e manifestação simbólica do mal. É esta ambiguidade fundamental que o torna tão persistentemente aterrorizante. Não podemos compreender Dolo completamente, e portanto não podemos prever seus movimentos ou neutralizar completamente a ameaça que ele representa. Como disse o Dr. Loomis, eu percebi que o que estava vivendo por trás dos olhos daquele menino era puramente e simplesmente o mal. E talvez essa seja a verdadeira anatomia de Michael Myers. Não apenas um corpo humano modificado por forças sobrenaturais, mas a própria essência do mal primordial, tomando forma humana para caminhar entre nós. Qual é a sua teoria sobre Michael Myers? Você acredita que ele é simplesmente um psicopata com resistência extraordinária ou algo mais sobrenatural? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever para mais análises profundas sobre os maiores ícones do terror. Também gostaríamos de saber qual outro personagem do terror você gostaria de ver analisado em detalhes aqui no canal. Até o próximo vídeo e lembre-se, tranque suas portas neste Halloween.